Estamos agora no podcast Alesp Você e temos o prazer de receber em nossos novos estúdios o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, que entra em seu segundo mandato aqui na Alesp. Obrigada. Esteja presente, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês para essa conversa no podcast da Alesp. Deputado, como o senhor se tornou político? Quem é Paulo Fiorilo? Paulo Fiorilo é uma pessoa que nasceu em Araraquara, se envolveu muito com as comunidades eclesiais de base nos anos 80 do século passado e depois de participar muito das atividades da igreja, começa a se envolver com um partido político que estava nascendo, o Partido dos Trabalhadores, que disputou as eleições dos anos 80, eu acompanhei a eleição para vereador, governador, e a partir dali eu começo a me envolver mais com a política, começo a participar mais, e é a partir daí que eu acabo vindo para São Paulo para saber se tinha ou não vocação sacerdotal. Aí vou morar na Zona Leste, no Parque São Rafael, em São Mateus, e depois de um ano eu percebo que de fato eu não tinha vocação para padre, continuei morando em São Paulo, terminei meu curso. Mas o senhor chegou a frequentar seminário? Não, eu vim para uma experiência em que eu fui morar numa casa paroquial com os padres, então eu morava junto com os padres, fazia filosofia, passei no vestibular de filosofia e aí acabei ficando por um período lá, até que eu percebi que de fato a minha vocação não era sacerdotal, não era para padre, e eu acabei ficando aqui. Eu me envolvi de novo com a política aqui, fui trabalhar nos sindicatos metalúrgicos ainda de São Bernardo e de Diadema, depois sindicatos metalúrgicos do ABC. Aí acabei indo trabalhar com um vereador eleito que eu apoiei, que era o Devanir Ribeiro. O Devanir depois se elegeu deputado federal, e aí eu fui trabalhar na prefeitura com a então prefeita Marta Suplicy, fui ser chefe de gabinete dela, e aí eu disputei a minha primeira eleição. Então essa é um pouco a minha história, que começa em Araraquara, com as comunidades eclesiais de base, e depois o envolvimento no PT. Uma trajetória parecida com muitos jovens daquela época, que se envolveram com a igreja, com as SEBs, que tinham uma formação muito forte, muito importante, com padres que eram expoentes. Então isso ajudou muito a minha formação. E aqui em São Paulo o senhor chegou a frequentar seminário? Não, na realidade eu morei numa casa paroquial e fazia filosofia na FAI, que hoje é PUC, que era uma faculdade voltada à formação dos padres, dos religiosos. Então não fui para o seminário, mas fiquei na casa paroquial e tive uma convivência com a comunidade e com os padres que trabalhavam lá no Parque São Rafael, padres verbitas, o que eu devo muito a eles pela minha formação aqui em São Paulo. E depois continuei aqui com outras atividades. Fui trabalhar nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e de Diadema, à época, hoje sindicatos metalúrgicos do ABC. Trabalhei no departamento de formação. Depois de lá, voltei a me envolver mais com a política. Já tinha um envolvimento na Zona Leste, lá no diretório de Itaquera, era Itaquera e São Mateus. O meu envolvimento foi crescendo. Eu acabei participando do processo eleitoral. E aí fui ser chefe de gabinete do Devanir Ribeiro, que foi eleito vereador, junto com a Luísa Erondina em 88. E daí, quando o Devanir se elege federal, eu não vou a Brasília e fui convidado a ser chefe de gabinete da Marta. E depois, no ano seguinte, eu fui candidato a vereador e fui eleito. Então aí começa o meu envolvimento mais partidário. Mas a minha formação toda ela se dá a partir da Igreja Católica, dos movimentos sociais e depois aqui em São Paulo do movimento sindical. E em relação a essa questão da vida do senhor na Câmara Municipal, a gente sabe que a Zona Leste e até antigamente tinham muitos problemas, hoje talvez até um pouco mais em função do adensamento populacional nas zonas periféricas. Como que o senhor via São Paulo há 20, 25 anos atrás, naquela região? Quando eu chego em São Paulo, assim, nos anos 80, você tem problemas graves. Saúde era um problema muito grave. Onde eu fui morar, um padre faleceu num acidente de moto. Isso fez com que o movimento de saúde se organizasse mais para cobrar hospitais, unidades de saúde. O transporte tinha uma dificuldade muito grande, porque eram ônibus velhos e a distância era grande. O transporte, a gente saía do Parque São Rafael ou ia para o ABC, para Santo André. Muita gente
a relação com a cidade era de Santo André, São Bernardo, e tinha ônibus que levavam ao metrô. Ou era Belém ou era o Carrão. O ônibus para o Belém era o mais distante, era 1h30 de viagem, e o ônibus para o Carrão mais rápido. Mas eram duas opções. O do Carrão não tinha no Parque São Rafael, a gente tinha que andar mais para poder pegar esse ônibus. Esses problemas, eles continuam. Se a gente olhar com adensamento, como você registrou, Renata, a gente percebe que aumentou também a demanda por saúde, por transporte, por educação, por emprego. Na Câmara, meu primeiro mandato, a gente atuou muito em função da discussão do desenvolvimento econômico regional, que era a ideia de levar empresas para a Zona Leste. Em vez de tirar o pessoal da Leste para ir trabalhar no centro Cidade ou em outros dormitório, lugares, né? Bairro dormitório. tentar fazer com que as pessoas pudessem trabalhar na região. No governo da Marta, ela iniciou um trabalho nesse sentido, fez uma pesquisa importante para identificar quais os segmentos podiam ter mais apelo, podia ter investimento inclusive da prefeitura. E depois, como a gente perdeu a prefeitura, eu continuei esse debate lá na Câmara como vereador. Um debate importante que ajudou a discutir várias ações, levar empresas. E ele ainda é um debate necessário, é preciso olhar a cidade a partir das suas especificidades. São Paulo é muito grande, tem 1.400 km², quase 13 milhões de pessoas, e é preciso tentar fazer com que as regiões se desenvolvam, até porque elas estão conurbadas. São Paulo está ligado com o ABC, com Mauá, então a gente precisa pensar o desenvolvimento a partir daí. Como é que você, a partir das características econômicas da região, pode investir e levar mais emprego? Isso vai diminuir transporte, isso vai fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, porque elas não vão precisar ficar se locomovendo de um lado para o outro, vai ter menos estresse. Agora, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. Depois nós tivemos o governo do Haddad, eu fui vereador com o Haddad, era um outro momento, mas também esse debate permeou o meu mandato e o mandato do Haddad, que discutiu algumas propostas para tentar avançar no desenvolvimento econômico regional. Então, essa foi uma das bandeiras que a gente levou, tanto no primeiro como no segundo mandato que eu tive, além de outras demandas que são necessárias e que há uma demanda muito grande, como a questão da saúde, do transporte, da questão da criança e do adolescente, que foram temas que eu me envolvi ao longo dos 2 mandatos. Em que momento o senhor decidiu... o senhor falou de que estava na Câmara, depois também... ocupou alguns cargos no Executivo. Que momento o senhor decidiu vir para a Lesp? Então, só para a gente entender então, esse ciclo, eu fui chefe de gabinete do vereador Devanir Ribeiro à época, depois chefe de gabinete da Marta, aí me elejo vereador. Eu perco a reeleição e vou trabalhar em Osasco com o então prefeito Emílio de Souza, que hoje é deputado. Fui secretário de administração, fiquei 3 anos. Aí eu saio de novo candidato a vereador e me elejo. Daí 4 anos com Haddad, presidi o partido dos trabalhadores aqui em São Paulo, e aí a gente perde a reeleição, tanto ele, o Haddad, como eu. Aí eu sou professor da rede pública municipal, sou professor de História, e a bancada entendeu que era melhor, como eu era o primeiro suplente, ficar na Câmara, ajudar na assessoria. Foi isso que eu fiz, e aí a gente tinha um coletivo, tínhamos um deputado aqui, o deputado Zico Prado, fazia parte desse coletivo, e ele decidiu não ser mais candidato. Então nós tivemos todo um debate envolvendo outros coletivos no PT, nos movimentos. Trouxemos o pessoal da Frente de Luta por Moradia, o pessoal ligado a Apoio, que é uma entidade que atua muito na questão da assistência, em especial o Manuel Del Rio, que hoje é vereador aqui na cidade de São Paulo, o Tião Bezerra, que também era uma referência, que atua muito na região norte e noroeste, e a gente compôs um grupo que possibilitou a minha eleição com 88 mil votos. Então, assim, essa mudança se dá a partir desse processo, né? Não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão coletiva, e eu estava sem mandato, eu era o primeiro suplente. A possibilidade de assumir o mandato era real, 2 anos depois, mas o coletivo entendeu que era melhor que eu disputasse a eleição para deputado estadual, uma vez que o Zico tinha decidido não continuar. E os outros também apoiaram esse movimento. Então a gente compôs um grupo dentro do PT chamado Democracia e Luta,
um nome que teve um significado muito importante no passado recente, por conta de todos esses atos antidemocráticos, a defesa da volta da ditadura, do regime militar, né? Então esse grupo ele teve um papel importante na defesa dos movimentos sociais, na defesa de leis importantes no parlamento. E foi esse grupo que me reconduz agora para o próximo mandato, para que a gente possa continuar esse trabalho aqui na Lespe. E o senhor vai continuar com esse mandato popular? O mandato ele tem alguns pilares. Então, um deles é o movimento social, que é um pouco também a minha origem. Quando eu vou fazer o trabalho na Igreja Católica na Zona Leste, a gente tem uma atuação muito forte na questão da educação popular, com o método Paulo Freire, com o MOVA, depois a luta na saúde, que eu fiz referência agora. Então, um dos pilares é a questão dos movimentos sociais. Então, o mandato, independente de estar na Assembleia e não na Câmara Municipal, mas ele mantém um vínculo muito grande com as demandas da cidade. Não só da cidade de São Paulo, das outras 644 cidades. A gente atua e acompanha problemas no Estado. Eu não consigo acompanhar todas elas, mas acompanho várias delas. E o outro pilar é o partido, né? É a organização partidária, o debate eleitoral, que a gente também está envolvido, até porque a gente constrói o partido no dia a dia. A diferença do PT dos outros partidos é que o Partido dos Trabalhadores é um partido que toma decisões, que tem as suas estruturas, seus diretórios. E o terceiro eixo é o parlamento. É através do parlamento que a gente faz as lutas institucionais, através de projetos de lei, audiências públicas, comissões. Então isso ajuda muito a fazer com que haja um casamento dos três pilares, tanto o pilar social, o pilar institucional, o pilar político. É isso que move o nosso mandato e ele vai continuar assim. Qual o legado do seu primeiro mandato aqui na Lespe? Eu diria que a gente tem alguns legados importantes, olhando os três pilares, por exemplo. Do ponto de vista institucional, a gente conseguiu aqui aprovar alguns projetos, mas um deles foi ampliar a questão da vacina, que era um projeto meu, acabou virando um projeto da casa, mas é uma coisa importante, porque possibilitou que o governo estadual, à época, pudesse comprar além das vacinas que estavam estabelecidas e tinha recurso para isso. Uma outra vitória, e que não é minha, mas é da Lespe, que eu considero importante, foi retomar uma comissão aqui, a Comissão de Relações Internacionais. A Lespe ela já teve essa comissão, depois ficou um período grande sem ela, e em função da gente receber aqui embaixadores, cônsules, parlamentares de outros países, o presidente à época, o presidente Cauê, entendeu que era necessário recriar a Comissão de Relações Internacionais. E aí ele apresentou essa proposta. No primeiro ano e meio, porque ela foi aprovada já na metade do primeiro ano, quase no final, eu não assumi a presidência. Eu era vice-presidente, quem presidia a comissão era o deputado Reni Ozzy Kukier, então do Partido Novo. E aí os 2 últimos anos eu fui eleito presidente. E a gente acabou reforçando e fortalecendo os laços da Assembleia Legislativa com os vários consulados que estão sediados aqui na cidade de São Paulo, com vitórias importantes. Vou citar duas, uma muito recente. A gente acabou de assinar agora um convênio entre o Consulado Francês, Aliança Francesa e Assembleia, para curso de francês aqui na Assembleia Legislativa para os servidores. Acho que é o primeiro passo de muitos outros convênios e parcerias que a gente quer construir com os consulados. Semana a gente vai ter em breve uma conversa com a Itália, que já tinha sido iniciado para curso de italiano e assim por diante. Até porque tanto a Aliança Francesa como o Instituto Italiano, eles não são só institutos de língua, também de cultura, né? O que tem uma importância grande. A Aliança Francesa é uma referência histórica para a França, tem mais de 130 anos, e aqui no Brasil mais de 60 ou 90 anos, se eu não me engano. Mas a gente vai, inclusive, o ano que vem, possivelmente fazer um evento para homenagear a Aliança Francesa aqui na Assembleia. Compromisso assumido ontem, agora nesses dias, na assinatura do convênio. Mas assinamos um outro com os consulados da América Latina e do Caribe, com as 3 universidades estaduais, para que a gente possa ter intercâmbio entre alunos, professores das universidades do Estado com as universidades desses países que estão localizadas aqui na América Latina e no Caribe. Então, 2 ações importantes. Isso no pilar institucional do parlamento. Depois, na questão dos movimentos, tem uma coisa muito importante, na minha opinião, e simbólica. Eu acabei acompanhando as comunidades quilombolas lá da região de Iporanga, no Alto Vale do Ribeira, Médio Vale do Ribeira,
lá onde tem o Petar, o maior parque estadual. E quando eu estive lá, aliás, quando eles vieram aqui por conta da luta contra a privatização do parque, nós discutimos um pouco e eu me comprometi em fazer uma visita a Iporanga e às comunidades. E eu fui, e lá a gente percebeu que tinha um problema, eles reclamaram muito da falta de energia. E era a questão das placas, porque as comunidades estão em lugares distantes. A que eu visitei na época, a Praia Grande, a gente tinha que ir de barco, porque não tem acesso por estrada ou pontes. E lá também tinha esse problema. Então a gente acabou fazendo uma ponte com a Electro, que é a empresa de energia da região, e a gente acabou tendo as placas. E mais recentemente, o ano passado, o ano retrasado, a gente teve a instalação de placas numa comunidade chamada Bombas. Placas solares. Placas né? solares, certo. Claro que elas têm os seus limites, né? Eles não conseguem ter um chuveiro, mas eles conseguem ter uma TV, uma geladeira. E essa comunidade de Bombas, ela está a 3 horas a pé do centro de Iporanga. As placas foram levadas de helicóptero, elas foram instaladas e eles não tinham placas, diferente de Praia Grande que eles já tinham. Isso para mim é um ganho importantíssimo, uma comunidade aqui no estado de São Paulo. Uma inclusão, né? Claro, e nos anos 2020 e 2021, sem energia elétrica. E eu me comprometi em fazer uma visita à comunidade. Agora, em janeiro, eu tive o prazer de conhecer Bombas. Fui em Bombas de baixo, não fui em Bombas de cima, que eram mais 2 horas de caminhada. Fui ver a escola, a gente tem uma demanda para tentar reformar a escola, para tentar melhorar a qualidade de vida da estrada. Eles têm uma trilha. Recentemente, o neto de um dos moradores teve um problema de saúde. Ele precisou esperar amanhecer para tirar, porque o risco de uma mula cair de um barranco, matar a criança, ou mesmo ter que sacrificar o animal era muito grande. A gente tem dialogado com a Fundação Florestal, com a comunidade, para tentar melhorar a trilha. Já tem um compromisso da Fundação, que eles vão iniciar em breve as obras para poder recuperar a trilha. E o debate sobre a estrada, porque para poder escoar o pouco que eles produzem de milho ou de sementes, pelo lombo das mulas, é um tempo grande. Então eles estão trabalhando essa coisa de ter uma estrada para facilitar a vida. É verdade que é num parque, é verdade que a fundação está se empenhando, mas é preciso ter, porque senão eles não têm acesso ao que é fundamental, por causa da saúde ou mesmo da possibilidade de vender os seus produtos. São melhorias pontuais, mas altamente significativas. Elas são pontuais, mas elas são emblemáticas, porque se a gente está falando aqui hoje, porque tem uma internet, porque tem energia, eles não tinham isso. Né? É o básico das pessoas. Então isso tem uma importância grande. E eu vou dizer, não tem mais nenhum lugar que está faltando placas? Não, infelizmente ainda tem. Apesar do governo federal ter feito o programa Luz para Todos, algumas empresas dizem, não há mais demanda, mas é preciso demandá-las, porque senão elas acham que já cumpriram com o seu papel, mesmo lá em Iporanga. Recentemente o vereador Everton, que é de Iporanga, me procurou dizendo, olha, tem um bairro Lajeado que as pessoas não têm as placas, elas estão no escuro. Lá tem uma outra característica, uma outra condição, a gente está conversando com a Fundação, porque tem o bagre cego que precisa ser preservado, mas a gente está discutindo para ver como é que busca soluções. Então isso para mim tem uma importância grande. Cego? Lá é uma região de cavernas. Então nas cavernas você tem os peixes, em especial o bagre, e ele é cego, né? Uma espécie específica por conta de toda uma discussão que eu não vou fazer aqui porque não é a minha área, mas lá você tem animais que não enxergam. Eu tive a possibilidade, por mais de uma vez, de fazer uma experiência incrível, entrar numa caverna, apagar as luzes e você não conseguir identificar a sua mão a 2 centímetros dos seus olhos. Então, é viver no silêncio e na escuridão. Isso tem uma importância grande, inclusive para o meio ambiente, para a pesquisa. Então, acho que essa é uma das lutas importantes. Estou dando esse exemplo de Iporanga, do Petar, porque ele é muito emblemático, mas a gente acompanhou várias outras situações no Estado em que o mandato ajudou de alguma forma, ou com emendas, ou abrindo portas para as reuniões, para discutir com as secretarias que são responsáveis em fazer obras. O deputado não faz obras, o deputado faz emendas, cobra as emendas, cobra o Estado, cobra a Prefeitura para poder ajudar. E no partido, onde eu milito, a gente também teve a importância de organizar o partido e fazer grandes disputas. A última, a gente elegeu o presidente Lula com uma votação expressiva na cidade de São Paulo. O Haddad foi para o segundo turno. Isso faz parte do trabalho que a gente também desenvolve como ator político, como agente político. E o que o senhor vai fazer de diferente agora no segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa, a maior casa parlamentar da América Latina?
Então a gente tem várias ideias, a gente tem projetos que a gente está apresentando, que a gente já está os projetos estão no prelo, ou seja, já estão inscritos, a gente só quer protocolar agora logo no início. Eu vou me reservar aqui o direito do sigilo da fonte, até porque são projetos que podem ser copiados, não tem nenhum problema, mas são projetos que eu considero importantes e que a gente quer avançar. Principalmente na questão da transparência. Vou dar um exemplo, já é um projeto protocolado, por isso que eu vou falar dele. O Estado de São Paulo tem a desoneração do ICMS e do IPVA, só que a gente não sabe quais são as empresas que têm esses benefícios. Então a gente propôs que as empresas que são beneficiadas pela desoneração do ICMS, que ela possa colocar no produto dela, esse produto foi fabricado com isenção do ICMS. E na porta da fábrica uma placa. Essa fábrica conta com apoio do ICMS, da desoneração do ICMS. Um exemplo, artigos da cesta básica. Não, um exemplo. Por exemplo, a produção de algum tipo de material. Eu falei do copo, pode ser o copo. A cesta básica ela tem desoneração, mas é difícil, a não ser que você tenha embalagem, aí você pode colocar, também cabe. Um saco de arroz, saco de arroz, feijão e tal. Isso é possível. Aquilo que se vende a granel é mais difícil, mas quando você tem lá o leite... Produto industrializado. Perfeito, é possível. Então, a ideia é mostrar que o Estado está presente de alguma forma, reduzindo o custo daquele produto. Isso também dá transparência, não só para o consumidor, mas para o fiscalizador, para saber se o dinheiro que foi... que a empresa deixou de pagar, se está sendo bem utilizado, está sendo cumprido aquilo que foi acordado com o Estado quando ele concedeu esse benefício. E não é pouca coisa, são 80 bilhões por ano, às vezes mais, às vezes menos, que a gente precisa fiscalizar. Então, a ideia é que se tenha mais transparência. É verdade que a gente tem um governo novo, depois de 28 anos o PSDB deixa de governar o Estado, a gente tem o Tarcísio, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, que a gente vai saber agora que tipo de governo nós vamos ter. Até agora ele tem feito gestos para um governo mais preocupado com a ciência, sem discriminar. Mas nós vamos fiscalizar, por exemplo, somos contra a privatização da Sabesp, ou as concessões, da forma como eles querem. Esse debate nós precisamos fazer, até porque nem sempre aquilo que é concedido é bem concedido, ou ele passa a ter um serviço melhor do que é prestado pelo Estado. Como que o senhor vê a possibilidade do candidato, hoje deputado federal Boulos, mais votado no país, ser candidato a prefeito aqui de São Paulo? Eu acho que é uma possibilidade muito boa. Aliás, é uma possibilidade boa porque ele é novo, jovem, tem boas ideias. E o PT tem dialogado com a candidatura dele, até porque entende que o Boulos, como já foi inclusive para o segundo turno na eleição passada, contra o Bruno Covas, que faleceu, pode ser uma alternativa importante para esse setor do centro-esquerda, com ideias inovadoras, com democratização dos espaços, com investimento em áreas importantes como habitação, saúde, educação e transporte. Então acho que ainda está cedo, a gente ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. A gente no PT vai discutir essa questão da aliança, da candidatura do Boulos, que é a primeira vez que o PT pode não ter um candidato próprio, mas não deixa de ser uma experiência importante nesse momento em que as forças democráticas se juntaram para derrotar o obscurantismo, para derrotar a negação da medicina, a negação da ciência, e o Boulos pode também ajudar nesse debate aqui, se contrapondo a essas ideias mais retrógradas, atrasadas. Quem não participa de todo esse sistema da coletividade não fica no PT? Traduza a sua pergunta. Quem não, o político que entra para o Partido dos Trabalhadores e não participa, como o senhor, dessa forma da coletividade, de estar discutindo, não de forma unitária, individual, mas sim amplamente, com todos os demais candidatos filiados, ele não consegue ficar no PT? Renato, como eu te disse, o PT é um dos poucos, se não o único partido no Brasil que tem uma organização partidária, que tem uma centralidade. O PT, ele tem diretórios zonais na capital, ele tem diretórios municipais no estado e no país, tem os diretórios estaduais, tem a direção nacional. O PT existe por isso, porque ele deu a oportunidade das pessoas participarem de baixo para cima. E o PT se construiu a partir disso. Nós estamos governando o país pela quinta vez. E com políticas importantes, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, eu falei do Luz para Todos, que cumpriu um papel importante,
Então, o PT se constrói a partir disso. E quem participa do PT sabe das regras que existem no PT. As decisões são coletivas. Serve para as instâncias partidárias, como serve, por exemplo, para as instâncias parlamentares. As bancadas do PT têm uma prática, se reúne toda semana. É só perguntar para os outros partidos se eles têm reuniões de bancada. Não tem. O PT se reúne toda semana, toda terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa tradição, faz parte daquilo que a gente acredita como a possibilidade de ter uma ação unitária. E se você observar ao longo das várias votações aqui, o partido segue aquilo que decidiu coletivamente. Aqueles que têm dificuldade acabam saindo, mas é natural. Às vezes ele pode ter uma divergência que é ideológica, ele está no lugar errado, né? Ou ele tem dificuldade de aceitar o que a maioria decidiu. Então, um partido democrático é isso, ele é feito a partir das suas instâncias e das decisões coletivas. Por isso que tem alguns que decidem sair, mas o PT tem se fortalecido. Voltamos a governar o país, temos governadores estaduais, prefeituras, vereadores, deputados, senadores. É um partido vivo, né? Diferente de alguns que são partidos burocráticos que cumprem as regras, as atas. O PT não. O PT está nas ruas, está no dia a dia das pessoas. Nessa atual legislatura, na 20ª legislatura da Alesp, o PT é a segunda maior bancada. Como é que vai ser a participação do PT junto às votações no plenário, Juscelino Kubitschek? Então, como eu disse, né, o PT é a segunda maior bancada, mas na federação, porque a gente tem essa novidade, né, a possibilidade dos partidos se juntarem, comporem uma federação, o PT tem o mesmo número de deputados e deputadas do PL, portanto, a gente fez 19 e o PL também. Nós vamos nos pautar por alguns princípios, os princípios que nós defendemos ao longo da campanha do Haddad para governador e os princípios do PT. A questão das privatizações, das concessões, as políticas públicas que podem ajudar as pessoas. A gente fez isso nesses últimos 4 anos e vamos fazer nos próximos 4 anos com o rigor, com a consciência de uma oposição preparada, uma oposição com clareza, né? Uma oposição que vai dialogar na política, que não vai fazer a oposição da lacração, como alguns fazem. Nós queremos fazer a oposição de ideias. Aqui nós podemos concordar, ou podemos melhorar. Agora, aqui não tem acordo, porque é princípio do PT. E aí nós vamos fazer o debate, e com 19 a gente vai poder fazer um grande debate. Né? Vamos poder usar os espaços do parlamento, vamos poder discutir nas comissões, vamos apresentar audiências públicas. Isso tem a possibilidade, a certeza de melhorar e de enriquecer o debate no parlamento. Quem vem para cá, vem para fazer debate, vem para discutir. Não vem para fazer outra coisa. Quem quiser fazer acordo. Não, você pode. O parlamento também é feito de acordos. Então, por exemplo, se a gente for discutir um projeto e apresentarmos propostas que melhorem o projeto, constrói acordo. A política é a arte de construir acordos para melhorar a vida das pessoas, não a vida do político. Então, isso que nos diferencia. Nós queremos melhorar a vida das pessoas, principalmente das pessoas que mais precisam. O senhor fez filosofia, foi professor de história. Como é que o senhor vê a questão da educação hoje no estado de São Paulo? Com uma baixa remuneração aos professores, o número menor de professores concursados? Não, com muita preocupação. Eu sou professor de História da Rede Pública Municipal, continuo professor, não deixei ainda, estou licenciado porque exerço o mandato. E é difícil você conciliar o mandato com a sala de aula. Sim. Até porque o nosso mandato não é um mandato da capital, é um mandato do Estado. A gente acompanha regiões, eu falei de Iporanga, mas a gente acompanha Presidente Prudente, algumas cidades, a gente acompanha Araçatuba, a gente acompanha... De um extremo a outro. A gente acompanha o Vale do Ribeira. Então, assim, é difícil, porque você tem que viajar. E não são cidades próximas, são cidades que estão a 600 quilômetros, 350 quilômetros. As cidades mais próximas a gente também acompanha, mas o nosso mandato tem como objetivo dialogar com aquelas cidades que estão mais distantes, que é onde falta um político estadual para poder observar o que está precisando naquela região. Então, assim, a preocupação com a educação é muito grande. Primeiro porque o Estado, ao longo desses últimos 28 anos, teve muita dificuldade de resolver problemas básicos. A categoria O, que é um problema gravíssimo na educação. Precisa fazer concurso, precisa contratar. O último governo agora resolveu fazer a escola integral. A ideia é importantíssima, mas fez de forma atabalhoada, sem planejamento. No início do ano letivo teve vários problemas, os professores tiveram dificuldades para poder fazer as suas opções. Então é preciso reorganizar e é preciso qualificar os professores e também investir em salário.
O professor bem remunerado tem capacidade e condições de ver filmes, de ler livros, de conhecer cidades, estados e países diferentes. Isso tudo incorpora conhecimento e ajuda no debate dentro da sala de aula. Não adianta só pegar um professor que saiu da universidade e falar, dá aula. É preciso qualificá-lo, é preciso dar a ele conteúdo, pedagogia, é preciso dar a ele condições para poder fazer esse trabalho. Agora, com salários baixos, com jornadas longas e com a falta de apoio e estrutura, você tem escolas que precisam ser reconstruídas, escolas que estão sem quadras ou coberturas de quadras, ou com telhado vazando. Infelizmente ainda existe. Na pandemia, o governo anterior disse que investiria para poder resolver. Ainda não resolveu, nós precisamos continuar cobrando e acompanhando. Em relação à saúde? A saúde é outro problema gravíssimo. Assim, a gente viveu a pandemia, teve uma parte das pessoas que não foram para os hospitais para continuar fazendo os seus tratamentos, seus check-ups, ou que esperaram a pandemia arrefecer para poder voltar. E a gente percebe que ainda há problemas graves. Por exemplo, o governo federal anterior acabou com o programa Mais Médicos. Médicos que vieram para ir para as periferias, que hoje tem uma dificuldade. O governo Lula está retomando esse programa, abrindo vagas, vai colocar médicos brasileiros, se não tiver médico brasileiro vai convidar médicos de fora, para poder ajudar. Na periferia da cidade de São Paulo, como nas cidades menores, a ausência de médicos é um problema gravíssimo. E você tem um outro problema. Muitas vezes o médico não quer ir trabalhar em Itapirapuã, Barra do Chapéu, porque é longe e porque ele ganha pouco. Então a prefeitura tem que gastar mais do que ela pode para tentar ter 1, 2 médicos. É preciso que o governo federal olhe para essas regiões e disponibilize médicos desse programa tão importante que o governo Bolsonaro acabou, né, com um argumento ideológico e não com um argumento científico, e que a gente possa reforçar. Isso é um problema. Você tem outros problemas, a questão de equipamentos. Tem cidades nas Santas Casas que não têm equipamentos básicos. Os insumos. Né? A gente está acompanhando isso em alguns lugares em que falta instalar o raio-x, que não tem a sala, a máquina quebrou. Então, o Estado precisa ser mais ágil, precisa ajudar a ter equipamentos, insumos nos pequenos municípios, olhar como está funcionando, né? Dar apoio, porque a saúde continua sendo o grande problema. Ou pelo estresse, que aumentou muito, tem gente que está assim, a gente viu o número de suicídios que aumentou. Isso tudo tem a ver com o que a gente viveu nos últimos anos com a pandemia. As pessoas perdendo o emprego, tendo que trabalhar de casa, reduzindo salários. Agora a gente tem a possibilidade de voltar a crescer. Eu aposto muito no governo federal do Lula, do PT. Por quê? Porque vai dialogar com outros países, tem feito isso. Com todos os cônsules que eu converso aqui, eles falam, bom, a gente está entrando numa nova fase, porque a gente vai voltar a dialogar com o mundo e o Brasil. O que não aconteceu nos últimos anos. A gente se fechou para o mundo, a gente virou pária do mundo. Agora não, a gente volta a ser player do mundo, a gente volta a dialogar, a conversar com as pessoas. E isso é muito importante porque é a forma também de atrair investimentos, né? De trazer investimentos para o país. Isso tem uma importância muito grande na geração de emprego, na renda dos trabalhadores, na melhoria da qualidade de vida. Então eu acho que essa é uma aposta importante e a saúde está casada com isso, tanto a educação como a saúde, que são áreas importantes. Na saúde, o senhor acha que a atuação de PPPs ajudam? Como é que é essa questão? A saúde trabalha com OSs, assim, até hoje, né? Quando você transfere para uma organização social a gestão de determinadas áreas, de determinados hospitais, unidades de saúde. Essas OSs, elas já passaram aqui pela Assembleia Legislativa por várias CPIs. A última foi sobre a terceirização ou quarteirização. Tem um problema grave que eu acho que precisa ser resolvido, é a fiscalização. Você não pode pegar recurso público, repassar para uma organização social e falar, bom, como é uma organização social, ela vai gerir bem o recurso público. Que foi um problema que foi detectado durante a pandemia, né? Também. Não, durante a pandemia, antes da pandemia, assim, essas denúncias elas são corriqueiras. Então é preciso que a gente crie mecanismos de controle e de fiscalização. E é preciso envolver a sociedade, é preciso envolver o parlamento, é preciso envolver os entes que têm interesse, os movimentos, todos aqueles que podem fiscalizar. O dinheiro está sendo usado corretamente? O argumento para poder terceirizar é as OS têm mais agilidade, pode contratar médicos com salários mais altos. Beleza, não tem nenhum problema, mas vamos ver se está gastando direitinho o seu dinheiro. Então, acho que esse é um problema. Eu não conheço uma experiência de PPP na saúde, eu conheço a experiência das concessões, ou melhor, das organizações sociais que acabam tendo a responsabilidade de gerir o serviço público. Na educação, eles
teve várias tentativas nesse sentido. Na cultura, a gente tem as OS que tocam programas aqui no Estado, que também precisam ser fiscalizadas. Tem muita gente muitos parlamentares, que não veem com bons olhos o novo secretário da Educação, porque ele tem uma característica de ser privatista. Então, essa é uma discussão importante de fundo. Ele vem da experiência no Paraná. E lá ele implementou as escolas cívico-militar, que a gente tem uma crítica muito grande. Acho que não fará aqui, pelo menos não sinalizou ainda. E a gente vai ter que acompanhar muito de perto. A gente tem aqui no Estado um sindicato que é muito importante, que é a POESP, que tem sido sempre ponta de lança nesses debates. E aqui na Assembleia, para evitar, por exemplo, a ideia de transferir a educação para a iniciativa privada. A educação ela precisa ter eixos, currículo centralizado, e o Estado é responsável por isso. Imagine, você terceiriza a educação, um dá uma disciplina de um jeito, outro dá de outro, e outra, você começa a ter a participação de entes que não são neutros. O Estado tem que ser neutro, o Estado tem que ser um ente que cuide da educação, não de forma tendenciosa. Você não sabe como vai ser numa organização que vai gerir aquele equipamento. E você vai ter várias, porque é impossível que uma só consiga dar conta de toda a rede. A gente já tem isso nas creches, ou nos SEIs, né, nos Centros de Educação Infantil. Então, é preciso pensar. Por isso que muitos deputados e deputadas olham o secretário com uma certa preocupação. Agora, nós precisamos ver a prática. A prática é o critério da verdade. Se ele vai fazer o que fez lá, a gente vai fazer um grande debate. Se ele resolver fazer outras coisas melhores, nós vamos acompanhar aquilo que for importante, nós vamos estar juntos. Aquilo que não for, não estaremos. E faremos a crítica, obstruiremos, faremos debates internos, apresentaremos projetos e propostas. Privatização da Sabesp, nem pensar. Não, o PT é contra, já se manifestou. Na campanha, foi tema da campanha, o Haddad, nos debates com o Tarcísio, sempre colocou. E o Tarcísio se esquivou, dizendo, não estou defendendo, a gente vai estudar e tal. Ele volta a falar isso, mas diz que acha que é melhor privatizar. Então, será um debate importante no Parlamento na próxima legislatura. Que a partir do momento que ele encomenda todo um trabalho, faz uma força-tarefa para isso, não, né? Ele deu a declaração dizendo que ele acha que vai melhorar. Então, apesar dele estar fazendo o estudo, ele está dizendo que ele acha que vai melhorar. Ele vai decidir a partir do estudo, mas ele já tem uma tendência para isso. Então nós vamos acompanhar de perto. Será um grande debate que envolverá municípios, trabalhadores, políticos, e a gente vai trazer todo mundo para esse debate. Quais os maiores riscos que o senhor vê? Eu acho que, primeiro, que é um serviço que tem que se preocupar com a universalização da distribuição de água e da coleta de esgoto. Quando você tem uma empresa privada, ela está preocupada com o lucro, o Estado não. Então, se você tiver uma empresa que vai aumentar a conta de água das pessoas que são pobres, que já têm uma dificuldade enorme para pagar, é o primeiro grande equívoco. E segundo, a ideia de que a Sabesp tem sido uma empresa que leva água para pequenos municípios, que leva água para as regiões mais distantes do centro da capital. Qual empresa faria isso? Eu vou dar um exemplo. A gente teve a concessão da telefonia móvel. Hoje você vai em algumas cidades do estado em que a cobertura não é total e a responsabilidade por isso é de uma empresa que ganhou, só que não faz. Vai empurrando com a barriga. E a Anatel não fiscaliza. E aí você tem as consequências do problema. Eu tenho acompanhado esse debate em alguns lugares, em especial no Alto Vale do Ribeira, que é uma região importante, que precisava ter um olhar importante. A gente viu o governo do Dória e do Rodrigo, que lançou o Vale do Futuro. Futuro quando, né? A gente tem que lançar o Vale do Presente para poder resolver o problema das pessoas que vivem lá agora, que basicamente estão concentradas em mobilidade, porque tem muitas estradas sem asfalto, e na conectividade, porque não tem antenas. Óbvio que não tem, né? Porque a empresa não vai colocar, porque para ela não vale a pena, são pequenas comunidades e distantes, com várias elevações geográficas. Agora, ela é responsável por isso, então nós temos que brigar para que faça. Nós estamos conversando aqui no podcast A Lespe e Você com o deputado Paulo Fiorilo, um verdadeiro político raiz do PT. Agora a gente vai para o bate-bola, deputado. Que time o senhor torce? Ferroviária de Araraquara, que caiu para a segunda divisão no Campeonato Paulista. E o senhor frequenta estádios lá? Eu tive agora em janeiro, quando eu passei. É difícil você na agenda ir para jogo, mas em janeiro, nas minhas férias, eu fui com meu filho. A gente foi ver um jogo da Ferroviária da Copinha. E acompanhei o jogo da Ferroviária contra a Portuguesa aqui no Canindé, foi 1-1. Sofremos junto com os lusos,
porque tanto a Ferroviária como a Portuguesa corriam risco de cair, acabou caindo a Ferroviária e a Portuguesa não caiu. E como é ser pai de um pré-adolescente de 10 anos, que é o Lorenzo? Tem sido um desafio grande, maior do que a política, até porque a gente tem que acompanhar de perto, ele está num momento de formação e é muito importante também para a formação do caráter dele. É um menino muito, muito companheiro, muito amigo, assim, é o meu parceiro. Então, para mim tem sido uma experiência muito boa, até porque eu resolvi ser pai mais velho, mais experiente. Se eu tivesse sido pai mais novo, talvez eu não pudesse dizer o que eu estou dizendo aqui. E eu acompanho ele muito de perto. Ele mora aqui em São Paulo? Mora em São Paulo, eu fico um período com ele, né? A cada 15 dias ele passa o final de semana comigo e toda quinta-feira ele está comigo, eu pego ele na escola, vai para casa, joga a bola, volta e sempre a gente se fala, se comunica pelo WhatsApp, pelas redes. E como é que o senhor trata a questão do uso de telas por ele? Então, eu tento ocupá-lo com outras atividades, né? Assim, atividades que possa dar a ele outras experiências. Então, futebol, jogos lúdicos, não de tela. Mas não é fácil, eu confesso aqui, todo pai sabe disso. Infelizmente, você tem que fazer algumas coisas e ele está lá na tela. Hoje o Lorenzo curte muito futebol, então ele joga as disputas de futebol, dos times de futebol da Europa, conhece mais do que o pai e tal. E tivemos uma experiência recente que ele foi ver comigo, ele pediu e eu levei, eu não sou corintiano, mas nós vamos ver o Corinthians e o Santo André na última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista. Lá no Itaquerão. No Itaquerão, foi a primeira experiência dele num grande estádio, ele já tinha ido comigo na Ferroviária, mas ficou no camarote do prefeito, num vale. Dessa ele foi no campo, junto com 40 mil torcedores. Ele gostou, saiu de lá emocionado, com a camisa do time, com o calção do time. O Corinthians ganhou um torcedor e a Ferroviária perdeu um. Mas tudo bem. E o que o senhor gosta de fazer num momento de lazer? Eu curto muito assistir filmes, quando posso pego os meus livros, se posso viajar. Eu gosto muito de viajar, eu acho que assim a gente incorpora muitas informações. E não só viagens de lazer, viagens de trabalho. Eu sempre que vou para um lugar, procuro conhecer a comida do lugar, a cultura daquela região. E para mim tem sido uma coisa muito rica. Cada dia você tem uma descoberta nova. Assim, vou dar um exemplo aqui e explico. Na região de Buritama, fica lá na região oeste do estado, a gente foi uma vez à noite jantar e eles nos ofereceram uma comida chamada quenga. Para quem não conhece, se assusta, mas quenga é a ração do milho com frango, né? Uma comida gostosa. Então, sempre que eu vou lá, os caras vamos comer a quenga, a gente vai fazer aqui. Isso é um exemplo, mas a gente tem outros. Por exemplo, tivemos em Casabranca, que é a capital da jabuticaba, né? Eles criaram lá um evento culinário, a gente levou o cônsul da França. Casabranca aqui perto de Campinas? Mogi, na região da Mogiana. A gente levou o cônsul da França, que foi lá conhecer a jabuticaba, o uso da jabuticaba na culinária. Possivelmente esse ano deve ter a participação de mestres, de chefes de cozinhas lá para poder trabalhar a jabuticaba. Então, essas experiências, elas te enriquecem, né? Você acaba conhecendo muito mais coisa do que só o livro, só o filme, só o debate. Isso para mim é muito bom, eu gosto. Eu não viajo pensando que é cansativo, que é o trabalho. Eu viajo para conhecer lugares, para ajudar pessoas. E o senhor no carro, quando o senhor viaja, o senhor fica trabalhando no celular, no iPad, eu leio, ou para um pouco para observar? Normalmente eu leio, atualizo as coisas de celular. Eu gosto muito de estar informado, de ler o que está acontecendo, as notícias. Normalmente eu saio de casa já com um jornal lido, com outro no carro sendo lido. Né? Assim, na vida a gente se informa muito. Isso que te dá a possibilidade de ter repertório para dialogar com as pessoas. Em relação a essa questão do dentro do carro, o senhor vai olhando a paisagem, o senhor vai trabalhando ou vai lendo? Não, depende. Por exemplo, às vezes a gente tem a possibilidade de contemplar um pôr do sol. Quem viaja comigo tem sempre um fotógrafo, tem sempre um assessor que gosta. A gente tem produzido muitas fotos. Eu, inclusive, pensei da gente produzir um livro das imagens que a gente encontrou ao longo dos últimos 4 anos. É um projeto, vamos ver se um dia sai do prelo, mas uma coisa muito pessoal, uma coisa que pode estar na internet e as pessoas acessem, né? Então você tem lugares lindos, o pôr do sol na região de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau. Você tem uma ponte enorme que liga o estado de São Paulo com Mato Grosso.
Grosso. Então tem lugares que são assim espetaculares e que as pessoas infelizmente moram aqui e não conhecem. Qual a região mais bonita do estado? Muitas. É melhor nem dizer qual, porque não tem uma, tenho várias. E como o senhor vê essa questão do litoral norte? Então, Como retomar e recuperar o litoral norte? Primeiro, eu acho que é preciso entender que houve uma mudança de paradigmas. Você não tem mais um cálculo de 100 anos de chuva e vai usar aquele cálculo. O professor Carlos Bucuí, numa entrevista, diz isso. As precipitações, a gente teve agora recentemente aqui em São Paulo, eu diria que uma tromba d'água com um óbito, né, um momento triste na região aqui de Moema. Então é preciso recompor os cálculos para entender o que está acontecendo. Com esses eventos extremos. Porque não são mais extremos, eles podem passar a fazer parte daquilo que é normal. Então é preciso recalcular. A segunda coisa, é preciso investir pesadamente na questão da moradia popular para tirar as pessoas de áreas de risco. Por que as pessoas subiram o morro em São Sebastião? Porque elas foram expulsas da parte de baixo. São trabalhadores que estão trabalhando nos hotéis, nas pousadas, nos bares, restaurantes. A gente tem discutido ideias. Eu tenho um projeto que está tramitando aqui, está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que propõe discutir essa questão do mapeamento, cuidar das pessoas. Tem projetos que foram aprovados aqui de moradia, outros que estão sendo discutidos. Agora é preciso que se faça, é preciso que se invista e proteja o meio ambiente. Se a gente não fizer isso, possivelmente daqui para frente a situação só piora. Nós estamos vivendo um momento, e isso tem a ver com o homem, com o ser humano, que infelizmente nos últimos 4 anos destruiu uma parte considerável da Amazônia, com garimpo ilegal, com desmatamento. É preciso recompor isso, é preciso recompor na Amazônia, mas também aqui no estado de São Paulo. A gente tem várias áreas de preservação ambiental que precisam ser mantidas. Então o Estado precisa ter o olhar na moradia popular, na contenção das encostas, no reflorestamento, na proteção do meio ambiente. Sem isso, a gente vai ficar enxugando gelo e reclamando do que aconteceu. Como se fosse uma culpa dos céus. E não é uma culpa da terra, dos homens que moram aqui, que vivem aqui. Retomando a questão dos meios de comunicação, o senhor gosta de sair de casa, como o senhor bem disse, já com o jornal lido. E a questão do podcast, que é esse novo meio de comunicação, que é muito fácil ser acessado no YouTube, no Spotify, a hora que você quer, começa, para, depois retoma. Eu de vez em quando ouço, acompanho e tal, mas te confesso que não faz parte da minha rotina ainda, até por conta, talvez, da minha visão conservadora de informação, né? Jornal, site, às vezes YouTube, mas assim, eu tenho mesclado. O podcast ainda não entrou no meu roteiro, até porque senão você vai diminuindo o tempo que você tem. Como eu disse aqui antes de começar o programa, o tempo fuge-te. Se a gente não souber que ele está indo embora, a gente não aproveita bem. Então, é preciso aproveitar. Eu normalmente aproveito com meu filho, por exemplo, para ir no cinema. Então a gente aproveito quando ele está comigo, todo sábado ou domingo eu levo ele para ver um filme no cinema, além dos filmes que a gente assiste em casa, né? Mas as informações a gente acaba recebendo, até porque o celular hoje é uma fonte permanente de informação e desinformação. Porque tá aí as fake news, né? As fake news que tanto brotaram e foram comercializadas ao longo dos últimos 2, 3 anos. Nos últimos mais 4, né? Para a eleição de 2018 foi utilizada de forma absurda, irregular, criminosa e assim por diante. Como é que o senhor vê o presidente Lula falando de controle às redes sociais, ou pelo menos identificação do uso? Então, essa é uma discussão que tem que ser enfrentada. Existe um projeto que o deputado Orlando Silva, do PCdoB, apresentou. A gente precisa aproveitar as experiências internacionais, porque esse problema do uso dos meios do celular, em especial das redes sociais, de forma equivocada, maldosa, criminosa, não ocorre só no Brasil. A gente teve isso nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Ásia. E é preciso que se faça um debate profundo, sem tolir a liberdade. Mas não é possível, a partir da discussão de liberdade, defender o que a gente está vendo, né? A liberdade é uma coisa, agora o crime é outra. Né? A gente viu o 8 de janeiro em Brasília, um absurdo. E as pessoas, não, era uma manifestação passiva, uma manifestação organizada contra os 3 poderes na tentativa de, aspas, um golpe, né? O país mostrou que está preparado, mas eu acho que isso não terminou. Essa é a primeira, possivelmente a gente deve ter outras manifestações. Então é preciso que o país se prepare para isso, como outros países vêm fazendo.
Em relação à segurança, o que precisa ser feito para tentar melhorar a sensação de segurança em todo o estado? Eu tive a oportunidade agora recentemente de fazer uma visita a Florianópolis, à ilha. E é impressionante com todo mundo que eu conversei, assim, falando de que há uma sensação muito boa de segurança, apesar de ter problemas com criminalidade. Eu acho que é preciso investir muito em tecnologia, com o uso de câmeras. A coisa das câmeras nos policiais, eu acho que é uma medida adequada, correta, acertada. Ainda bem que o governador parece que recuou da ideia de retirar. Agora, você precisa ter uma polícia também preventiva, né? Assim, é possível você mapear, você entender onde existe o crime organizado e tentar, a partir daí, combatê-lo. Infelizmente, isso a gente não viu ao longo de muito tempo. O crime organizado tomou conta dos presídios, o crime organizado tomou conta de comunidades, de setores econômicos. A gente sabe disso, não é segredo para ninguém. Então é preciso, a partir daí, ter um diagnóstico. A polícia tem inteligência, pode usar essa inteligência para fazer o combate. Não o combate com tiros, o combate com ideias que podem criar políticas públicas para poder combater o crime. Óbvio que precisa de armas, precisa de prisões, mas eu estou dizendo que assim, você não vai para a rua com arma e prisão se você não tiver a sua inteligência colocada antes para falar quem é, onde está. Pega o caso da Cracolândia, né? Assim, há anos que tem o debate, a Cracolândia vai acabar. Está lá. Bom, como é que você acaba? Você tem que prender os traficantes. Para prender os traficantes, você precisa ter inteligência, você precisa usar tecnologia, identificar e prendê-los, basicamente. E daí você vai tirando um pouco esse fluxo e vai transformando ele talvez numa outra coisa que pressupõe saúde, moradia, educação, retorno às famílias e etc. O senhor acha que falta vontade política para prender os traficantes, não sei, os chefes? Eu te confesso que ou não, a pressão é muito grande? Não, eu te confesso que não é a minha área, a segurança pública. Eu atuo em outras áreas. Mas, assim, possivelmente você pode ter vários problemas envolvidos. Agora, é preciso ter, de fato, vontade política para poder resolvê-los. Se tem, não sei, a gente vai saber daqui a pouco. Para encerrar o nosso bate-papo aqui no podcast Alesp e Você, o senhor como professor, como é que o senhor vê a evolução da inteligência artificial e agora o lançamento do chat GPT? Então, até não sei nem se seu filho já falou sobre isso com o senhor. Não, se não falou, vai falar, mas assim, a gente tem acompanhado com uma certa preocupação. Agora, isso faz parte muito da evolução, que é uma evolução muito rápida. Assim, nós, possivelmente, há anos atrás, nunca imaginávamos que a gente teria um equipamento desse tamanho que no carro ligaria para qualquer lugar. Ou um WhatsApp, em que você acessasse os bancos. Isso, bancos, serviços e assim por diante. Então, é preciso que a gente comece também a normatizar determinadas coisas. Agora a gente tem essa discussão. Você coloca lá uma proposta, ele escreve um projeto de lei, já tem gente usando para isso. É óbvio que assim, a gente vai ter que entender o que o mundo nos reserva. Né? Na saúde é a mesma coisa, a gente conviveu com a Covid, teve doença... a telemedicina. Daí a telemedicina que surge. Então, assim, as reuniões pela internet, né? As salas de discussão. Sim. Né? Então, assim, os desafios acabam também trazendo soluções importantes. E eu acho que a gente não pode viver do passado, a gente tem que viver do futuro. E o futuro nos traz novidades que muitas vezes nós não estamos ainda preparados, mas que nós precisamos discutir e normatizar. Aqui no Parlamento, que futuro o senhor espera? Eu espero que o Parlamento aqui possa contribuir muito com o Estado, em especial com as pessoas mais pobres, mais carentes, aquelas que mais precisam de educação, de saúde, de transporte de qualidade, de moradia. E espero que aqueles que virão ajudem nessa linha. Nós agradecemos aqui no podcast Alesp Você, ao deputado do PT, que inicia seu segundo mandato aqui na casa, Paulo Fiorilo. Muito obrigada pela sua participação, já conhece, tomou um cafezinho, por favor, venha sempre. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou à disposição. No podcast Alesp Você, há sempre um novo episódio, às segundas e quartas no Spotify, no YouTube e às terças e quintas, um episódio inédito também aqui na TV Alesp. Fique sempre com a gente.